Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma live do projeto Essência Feminina. Estamos com a série de lives Mulheres Empreendedoras. O nosso tema de hoje é organização e planejamento com a maravilhosa, linda, uma empresária de sucesso, uma grande empreendedora, que é Marcela Futuro, que já está aí com a gente. Vamos dar só uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Bia já tá aí com a gente, Bia Miranda, Doze Almeida Val, sejam bem-vindas, boa noite, que o Senhor abençoe vocês. Hoje vamos aprender muito nessa live. Vai enviando aí os aviãozinhos, convida toda a mulherada, eu já vou enviar os meus aqui. Todas as mulheres que você conhece, vai enviando aí. Compartilha essa live. Chama toda a mulherada aí para aprender hoje muito com essa maravilhosa que é Marcela. Já enviei os meus aqui, viu? Envia também aí, viu, Marcelo? Os aviõezinhos para todo mundo aí. Deixa eu enviar aqui mais aviõezinhos. Pronto, enviei para um monte de gente aqui, viu, gente? Luana Brito tá aí também, boa noite. Tiago Frota, Noale Benjoino, sejam bem-vindas. Min Futuro, seja bem-vinda, viu, Min? Beca Silva entrou aí também. Sejam bem-vindas, meninas. Sejam bem-vindas, Tiago. Vai chamando todo mundo aí, viu, gente? Então, vamos começar, né? Hoje o tema é organização e planejamento. E, para mim, ninguém mais capacitado para falar sobre isso do que Marcela. Eu conheço Marcela já há algum tempo e, por isso, eu convidei ela para estar aqui com a gente nessa noite falando sobre isso. Porque Marcela é uma pessoa muito organizada, né? E eu sempre vejo ali nas postagens que ela faz, né? Ali ela é gestora, né? Gestão de negócios, ela trabalha com esse segmento também. Então, ela tem muito conhecimento para compartilhar aqui com a gente hoje, né? Então, já vou chamar ela aí para entrar ao vivo com a gente. Já vou te chamar aí, viu, Mar? Para a gente começar. Pronto. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Muito bem. E aí, tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Como é que você tá? Olha, tudo bem, graças a Deus. Se a gente se ficar falhando ou se ficar sem som, vocês sinalizam pra gente. Aí, se a maioria achar que tá sem som, aí a gente vai ver como é que faz, porque às vezes pode ser a conexão de alguém, aqui a internet não tá muito legal, aí acaba ficando sem som. E também, quando a Marcela estiver falando, eu vou desligar o meu microfone para não dar nenhuma interferência. Para vocês escutarem tudo direitinho aí, beleza? E vou também aqui desativar agora os comentários. Depois a gente ativa novamente para falar com o pessoal, tá bom, Mar? Tá bom, pronto. Deixa a Pronto, deixa eu pergunta pro desativar. final. Isso. Pronto. Então vamos lá, né? Vamos começar. Primeiro, eu quero te agradecer, né, por ter prontamente atendido ao meu convite de estar aqui nessa noite. É uma honra para mim ter você aqui no projeto Essência Feminina, compartilhando, né, muito do seu conhecimento e do seu empreendedorismo, né? Porque desde a época que a gente se conhece, eu sempre admirei esse lado seu também de empreendedora, como mulher, como empreendedora, né? Como serva do Senhor. Então, quando veio o tema organização e planejamento, eu falei, pronto, tem que ser Marcela. Então, desde já eu te agradeço, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa noite. Eu que agradeço, para mim é uma grande honra. E eu amo falar sobre isso mesmo, sobre
crescimento, sobre ver as pessoas avançando, né? Eu creio que Deus realmente me chamou para algo específico nessa área, né? E acho que não tem nada que me deixa tão feliz na vida como ver alguém se levantando como uma voz para incentivar outras pessoas a crescerem, né? Nós precisamos realmente nos ajuntar com palavras de motivação, instruindo, mostrando caminhos onde nós já trilhamos, onde nós erramos, e o melhor caminho também por onde nós acertamos, para que cada um vá ali seguindo o seu caminho e que possamos avançar todos juntos. Eu creio nesse crescimento exponencial de todos, né? Eu sou muito a favor disso e eu fico muito feliz e muito feliz e agradecida a Deus por ter te levantado nesse tempo para alcançar uma determinada esqueci o nome. Classe, né? Vou chamar de classe, né? Que somos nós, as mulheres. Isso é maravilhoso. E o projeto Essência Feminina, né, como eu te falei no começo, lá quando eu fui falar para você do projeto, é justamente esse. É a gente estar se motivando, né? Uma motivando a outra, a gente em conjunto ali, se encorajando, né? Porque nós mulheres temos que nos unir, né? E nos levantar mesmo com esse, como é que eu posso dizer? Com esse objetivo, né? De justamente isso, ver, nos ajudar para crescermos, para avançarmos, né? Porque Deus tem muito mais para nós. Deus tem propósitos que a gente mesmo desconhece ou a gente ainda não identificou, né? E outras pessoas veem em nós e muitas mulheres se acham incapazes, né? De dizer, ah, não, eu não me imaginaria nunca estando aqui fazendo uma live ao vivo, né? Não sabia nem direito mexer nesse negócio de live, de Instagram, nas ferramentas, né? Mas tinha o meu projeto na gaveta, eu achava que era alguma coisa totalmente diferente, mas o Senhor falou, não, é agora. Então, a hora é essa, você vai usar essa ferramenta poderosa aí que é o Instagram, e Amém. aqui estamos, né, atendendo ao chamado do Senhor. E Amém. com esse propósito também, né, não só na parte espiritual, mas nesse propósito de as mulheres avançarem mesmo com empreendedorismo, ou ainda que elas trabalhem numa empresa, mas elas avançarem profissionalmente, né, se Isso, qualificando, crescendo. O objetivo do Essência Feminina é esse mesmo. isso. Então, eu vou deixar você se apresentar aí pro pessoal, né? Aí o pessoal, quem não conhece você ainda vai dizer, quem é Marcela? Por que que chamou Marcela? Então vocês vão entender, né? Pode se apresentar. Quem é Marcela Futuro? Meu nome é Marcela Futuro, né? Na verdade, meu nome é Marcela Lopes, mas todos me conhecem por Marcela Futuro. Inclusive, eu vou mudar o meu nome judicialmente para Marcela Futuro. Deus me comunicou algo semana passada e foi impactante. Depois eu vou compartilhar com vocês. Mas eu sou filha de Deus, né? Sou mãe de duas meninas e atualmente estou na frente de três empresas no ramo da engenharia. Sou engenheira eletricista mas eu amo mesmo é gerir, né? Então, hoje eu nem me considero mais engenheira eletricista, eu falo direto aos meus clientes. Fala com os meninos aqui, porque eu não entendo mais de nada, né? Eu realmente entendi que o meu papel na empresa era a parte de gerenciamento e tenho dedicado tempo e recurso para isso, né? Para desenvolver cada dia mais o meu lado de gestora, meu lado de líder, né, ferramentas e aperfeiçoamento cada dia mais, porque eu tenho entendido que realmente esse é o meu perfil de trabalho. Eu esqueço de ligar o microfone, tem esse detalhe. É ao vivo, viu, gente? E então, Marcela, né? Então, meninas, Marcela, meninas e meninos, que tem alguns meninos aí também, né? Ela é a CEO dessas três empresas, né? Futuro Construções, Futuro Engenharia, anotei que para não esquecer, e Futuro Telecomunicações. Então, para você ver, né? Aí você fala, nossa, três empresas, como é que ela dá conta? Então, a gente quer entender isso aí hoje também. Como é que você consegue organizar isso tudo aí? Muita organização, muito planejamento, né? Para dar conta de três empresas, né? E que legal isso, né? Que você viu porque tem muita gente assim, ah não, eu fiz engenharia elétrica, então eu vou ser engenheiro eletricista. Eu vou pagar alguém para administrar a empresa para mim, mas eu vou ser. E às vezes não é esse o perfil que a pessoa tem, né? É justamente isso, o perfil de liderança, de gestora, né? E você identificou essa habilidade sua e está potencializando, né? Que a gente tem que Isso, fazer isso bem. Quando a gente consegue identificar
em nós uma habilidade, nós temos que potencializá-la para depois começar a lucrar com isso, né? Eu sempre gosto de falar isso, porque eu aprendi isso num treinamento que eu fiz, que o nome é IPM, é identificar, potencializar e monetizar. Justamente isso, né? Então, anotei algumas perguntinhas aqui para te fazer, viu, Mar? Tá Como bom. você teve início na sua vida de empreendedora e por que você escolheu atuar nessa área? Porque hoje está mais vamos dizer assim, que tem muitas mulheres hoje na engenharia, mas há um tempo atrás, essa profissão, né, esse ramo da engenharia civil, da construção civil, era mais voltado para o público masculino, né? Era difícil nós vermos mulheres nessa área de atuação. E por que a sua escolha dessa área? Eu vou começar. Eu fiz um scriptzinho aqui, de acordo com suas perguntas. Eu vou começar a desenvolver. Posso? Por aqui, do jeito que eu fiz? Pronto. Eu queria começar lendo um texto que está em Lucas 14, 28. Eu vou ler em duas versões para a gente começar a introduzir um pouco sobre planejamento e organização. E aí, nisso, eu vou desenrolando a minha história. Pode ser assim? Pronto. Então, lá em Lucas Pode. 14, 28, na versão King James, diz o seguinte: Portanto, porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplam a contemplarem inacabadas zombarem dele, proclamando: Este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei, pretendendo partir para a guerra contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele quem vai enfrentá-lo com 20.000? Essa é a versão King James. Eu vou ler na versão NVI também, que é bem interessante. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos a que rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que pretende sair à guerra contra outro rei? Primeiro não se assenta e pensa como vai ganhar com 10.000 homens, é capaz de enfrentar aquele com 20.000 homens. Então, a gente vê Jesus explicando ali a importância do se planejar, né? E o que é planejar? Planejar é simular o futuro desejado, estabelecendo de forma antecipada os objetivos da empresa e como seguirá esses caminhos. Então, a gente senta e desenha como nós vamos trilhar os caminhos futuros. Nós estamos desenhando o nosso futuro. Isso não serve só apenas para a empresa. Hoje foi um dia de planejamento para mim. Hoje eu coloquei meu telefone no modo avião, fui respondendo os e-mails de forma parcial e as mensagens do WhatsApp, mas eu desliguei meu telefone para planejar. A gente está entrando em um novo semestre e eu preciso fazer a estratégia da empresa para o próximo semestre. E automaticamente a minha pessoal também, porque como eu sou gestora das 3 empresas, eu preciso entender como vai ser a minha rotina e adequar ali a nova visão da empresa para o próximo semestre. E você me perguntou, né, como é que eu faço para gerir 3 empresas? E o grande segredo é ter boas pessoas ao lado. Né? Eu comecei ali novinha, eu tinha 18 anos quando eu comecei no ramo da engenharia. Hoje eu tenho 31. E eu fui me especializando na área de projetos. Trabalhei na construção civil, trabalhei na concessionária, né? Fui ali me especializando. Chegou um tempo que eu decidi mesmo alçar novos voos. E comecei a futura engenharia, né? No começo era só eu. Era só eu e o computador. Então, eu que atendia o cliente, eu que fechava a proposta, eu que negociava o projeto.
né? E com o tempo veio a necessidade de contratar outras pessoas. Porque aí eu comecei a construir rede de energia elétrica. Não fiz só projetos mais de rede de energia elétrica, mas comecei a construir. E com isso vieram várias demandas, né? Vieram as demandas de campo, com isso eu tive que contratar homens para o campo, veio a necessidade de RH, então tive que ter uma pessoa para RH. E tive que ter alguém para projetar, porque eu já não dava conta mais de projetar. E a empresa foi crescendo, né? Mas o engraçado é que você, né, me veio como bem organizada, mas eu vou te dizer que é pela fé. Porque, mulher, esse não é o meu perfil. Eu tenho um perfil executor comunicador, então eu sou excelente para vender e sou excelente para executar e planejar, mas eu sou péssima no controle e na organização. E eu vou dar dicas para vocês não caírem nas mesmas coisas que eu caí. E hoje, com a maturidade empresarial, eu percebi a necessidade de um time ser composto por vários perfis, né? Eu não tenho perfil de gerir meu financeiro, por exemplo. Então, um ano e pouco atrás, eu tive que tomar uma decisão. Então, eu tive que fazer uma contratação significativa para o meu caixa, mas foi a contratação que organizou a minha empresa. Eu contratei Noale para trabalhar no meu setor administrativo financeiro. Hoje eu tenho um salário e às vezes eu peço ela R$ 10 a mais, ela não me dá. Eu não tenho mais acesso ao dinheiro da empresa. E isso é muito importante para quem quer crescer, né? Às vezes você está falando, Marcela, mas eu comecei aqui, só tem eu. Então, comece a organizar. Porque o mais importante não é a altura do prédio, mas são as profundidades de sua base, né? E eu, por várias vezes, passei por muitas dificuldades, muitas vezes mesmo. Passei por diversas dificuldades financeiras, inclusive, não porque me faltava trabalho, graças a Deus não. Hoje a gente atua, né, na Bahia toda e nós estamos aí ganhando agora um novo território, estamos subindo para Pernambuco. Mas no começo eu tinha que fazer tudo, tinha que cabecear, como é que é? Jogar bola, vai defender, tinha que fazer tudo. E no meio do processo, você vai compreendendo qual é o seu perfil. Entende? Então você começa a gastar mais energia com aquilo que você realmente é bom. Porque quando eu me disponho a fazer algo que eu não sou boa, eu gasto muita energia e eu não consigo ser produtiva. E era isso que acontecia comigo. Né? Quando eu tenho formação em gestão de projetos pela FGV. Então a gente aprende que um projeto, que é qualquer coisa que tem início, meio e fim, ele é composto, né, pela iniciação, pelo orçamento, planejamento, controle e monitoramento. Então, você sempre vai controlando e monitorando aquilo ali. Então, não adianta Marcela, só planejei hoje, por exemplo. Hoje eu planejei algumas coisas. Não adianta eu colocar tudo em uma planilha e não ter alguém para controlar isso, de forma que a gente perceba o que está acontecendo, se o que está acontecendo é equivalente àquilo que eu planejei. Então, eu tenho um perfil de controle? Não tenho. Então, eu vou gastar minha energia no perfil de controle? Não vou. Eu vou gastar a minha energia com aquilo que eu sou boa, que é me comunicar, que é vender, fazer a parte de gerenciamento de obras, que eu adoro, contato com o cliente, que eu amo. E eu sou muito boa nisso. A gente precisa entender no que é. Marcela, isso é arrogância, você dizer que você é muito boa? Não. Isso é você se conhecer, entender para que de fato você foi criado. É claro que todas as ferramentas, elas podem e devem ser aprendidas, né? É uma das dicas que eu deixo. Quem me acompanha aqui no Instagram sabe que eu estudo muito. Gente, mas eu estudo muito mesmo. Eu leio muito, eu estudo muito, né? Tentando melhorar cada dia mais como gestora, como líder e tudo. Mas tem coisas que eu já entendi que não vai adiantar, vou gastar muita energia. E não vale a pena, então vale a pena, eu sou mais produtiva, eu trago mais resultado para a empresa em determinado setor. E isso é muito importante, por exemplo, quando você está começando.
Quando a gente está começando o negócio, a gente quer logo colocar alguém conhecido de confiança, né? Porque a gente fica, às vezes, com medo de delegar ali. E às vezes, por exemplo, eu já tive uma loja, você sabe, e às vezes você abre um comércio. Você contrata alguém de sua confiança. Um exemplo, minha irmã, vou chamar minha irmã para trabalhar comigo, ela é de minha confiança, não vou ter problemas no caixa, mas sua irmã não tem perfil de venda. Você acabou de falir seu negócio. Porque você está contratando uma pessoa que não tem capacidade técnica para desenvolver aquela função. Eu preciso de desenvolver em mim aquilo que existe de melhor nas minhas condições. Né? Uma das ferramentas que eu utilizo muito para fazer contratação hoje na empresa é o DISC, que é uma ferramenta de coach, você consegue fazer até online, para você entender e perceber qual o melhor perfil de cada funcionário. Então, quando eu contratei uma coach, minha amiga, excelente, vou deixar aqui o contato dela, Poliana, ela é advogada e ela entrou na minha empresa e ela fez um trabalho, né, de desenvolver ali, perceber qual era o perfil de cada um. Quando a gente fez o perfil, a gente viu que tinha setor que estava sobrando pessoas e tinha setor que estava faltando pessoas. E o engraçado, que você vai morrer de rir agora, para você que me chamou de muito organizada. Na minha equipe de escritório, eu sou a pessoa que tem menos confiança, que você deve ter menos confiança numa informação. Que eu sou menos precisa. Então, eu não tenho perfil, né? Analista, planejador. Eu tenho um perfil executor, parece um trator, né? Passo por cima de tudo e faço acontecer mesmo, né? As empresas andam e a gente desbrava e ali a equipe pega junto. Mas eu entendi, foi uma das coisas que me fez, assim, o antes e o depois, né? De gestão, de maturidade empresarial. Foi entender qual é o meu perfil, contratar pessoas certas. Marcelo, então, a pessoa que faz o seu administrativo, que tem acesso às contas do banco da empresa, você conhecia ela? Não. Fiz uma seleção e a contratei. Então, ela tem acesso ao dinheiro da empresa, tem acesso a tudo, com certeza. Porque se a gente não delegar, nós não vamos crescer, né? Nós não vamos crescer. E aí você vai entender algumas coisas. Por exemplo, nós estamos aqui hoje motivando mulheres a fazer o quê? A empreender ou crescer profissionalmente. Porque a gente também tem que entender que nem todo mundo tem um perfil para empreender, né? Então, já imaginou se todo mundo for empreender? Como ficaria a sociedade? Não dá. Deia mesmo é empreendedora nata. Nata, ela nasceu para empreender. Desde quando eu conheço Deia, menina, ela vende tudo que você botava lá, ela vende. Mas ela também é enfermeira. Entende? Então, ela tem essa dupla jornada aí, que bem puxada, inclusive, né? Mas a gente precisa entender que gestão talvez não seja para você. Como assim, Marcela? Então, muita gente acha que gerenciar quer gerenciar, mas na verdade elas querem empreender. E existe uma grande diferença entre gerenciar e empreender. E o que acontece? Empreender é muito gostoso, porque você vai fazer novos desafios, você está suprindo a necessidade do mercado. Você está trazendo solução para o mercado. Então, muitas vezes você entra num lugar, por exemplo, quando a gente foi implementar Futuro Telecomunicações, nós entramos em regiões que não tinha fibra ótica. Então, a gente viu a realidade, plena pandemia, pessoas que precisavam de acesso de qualidade à internet para estudar. Então, nós vimos a realidade daquela localidade, na zona rural, sendo transformada através da minha decisão de empreender. Então, eu levei uma solução para a sociedade. Mas empreender não significa que eu queira gerir. Então, nós precisamos distinguir o que de fato é empreender e o que é gerenciar. Marcela, eu quero muito, eu tenho uma ideia excelente. Eu quero abrir um novo negócio. Mas eu percebo que eu não tenho
ferramentas e tudo. Então, maravilha. Vamos procurar pessoas capacitadas para te ajudar. Ah, mas é o começo. Não tenho como. Procura alguém. Procura um sócio. Tenha cuidado, obviamente, na sociedade. Mas procure alguém que te complemente nas ferramentas, né? Não procure outra pessoa. Não adianta eu ter um sócio que tem o mesmo perfil que eu tenho. Não adianta eu colocar outra pessoa para trabalhar comigo que tem o mesmo perfil. Você precisa trabalhar com uma pessoa que te complementa, né? Seja o seu oposto para trazer o equilíbrio ali no negócio. Então, essa é a resposta, né, que você me perguntou, como eu faço para dar conta. Geralmente, eu contrato as pessoas verdes, né, vamos dizer assim, e vou treinando ali. O pessoal lá na empresa tem várias resenhas que dizem que eu sou a mãe águia e eles estão tudo sendo espetados dentro do ninho. Ai, 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 tá doendo, que eu estico mesmo. Mas como a Bíblia diz que a gente vai comer dos frutos dos nossos lábios, né? Eu sempre digo que eu tenho a melhor equipe do Nordeste. Nós somos a melhor empresa do Nordeste, vocês são os melhores do Nordeste, eu falo assim, né? Eu tô crendo por isso, então eu vou declarando, né? Você é meu melhor administrativo, eu sou a melhor líder do Nordeste, você é a melhor eletricista do Nordeste, e realmente eu tenho desfrutado disso, né? Tenho desfrutado do fruto dos meus lábios, que eu tenho declarado, e eu tenho uma equipe maravilhosa. Nós não podemos ir muito longe se a gente não tiver boas pessoas ao nosso lado. Pessoas que nos tragam alívio, que nos tragam descanso. Só para você ter uma ideia, eu tive Covid e fiquei 60 dias afastada das atividades da empresa. Fiquei na UTI, tive embolia pulmonar. Minha empresa não parou. Minha empresa não parou. Nada parou. Um dia, em 2017, um engenheiro em Salvador, que a gente faz obra fora e a sede aqui em Conquista, me perguntou, Mar, me fala uma coisa, como é que você faz para esses meninos trabalharem aqui debaixo do sol, em cima do poste, como se você estivesse embaixo do poste monitorando eles? É meu perfil de líder. Entende? Agora, se um boleto atrasar na empresa, é porque eu esqueci de pagar, porque não é meu perfil de controle. Então, eu tive que fazer o quê? Colocar alguém que fosse muito bom. E meu financeiro hoje me cobra 10 centavos. 10 centavos para fechar o caixa. Ela cobra. E sabe que eu acho isso maravilhoso, porque nós estamos crescendo e avançando, né? Então, esse é o segredo, eu acho, que para a gente se sentir confortável, né? Nós precisamos, não podemos ser escravos do trabalho. O que aconteceu comigo? Eu comecei a empreender, a empresa cresceu muito, porque realmente, gente, eu não tenho. Não é soberba, é a realidade. Eu sou muito boa no que eu faço. Às vezes eu ligo para meus clientes e falei assim: confessa que eu sou muito boa mesmo. Nós precisamos ter a consciência que nós temos, de quem nós somos. Porque a gente entrega resultados excelentes. Às vezes nós estamos ali cobrando a menos do que é devido, entende? E uma das coisas mais importantes também dentro de uma empresa é você entender esse processo que eu falei, do início, do orçamento, do planejamento, da execução e o mais importante disso tudo, que para mim está acima do planejamento. Hoje eu valorizo muito mais, que é o controle. É o controle, né? O planejar é super importante, né? Tem uma frase muito legal que diz que quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho lhe serve. Então, qualquer caminho que manda, você vai, você não sabe onde você quer ir. Mas o controlar aquilo que você planejou é muito mais importante. Então, o que é que eu faço agora, né? Tenho uma ideia brilhante, vou abrir um negócio. O que é que eu faço? Segue esse caminho que Jesus deu aqui, Lucas. Senta e planeja. Planeja todos os seus cursos, diretos e indiretos. Onde você quer ir, quais são as suas expectativas, suas metas. Eu faço planejamento lá na empresa mensal, trimestral, semestral e anual. E a gente vai fazendo controle e monitoramento, né? Porque hoje nós estamos vivendo um cenário instável. Então, tem momentos, e é por isso que é importante o controle,
Tem momentos que o cenário vai mudar ao longo do ano. Não dá para eu ter o mesmo posicionamento de janeiro em dezembro, no momento que a gente está vivendo agora, entende? Então, por isso que é importante nós fazermos planejamentos parciais, o anual, e dentro do anual você vai se adequando, né? E lembrando que o cenário do Brasil ou da pós-pandêmico, qualquer coisa, é o mesmo para mim, é o mesmo para a Dea, é o mesmo para todo mundo que está aí. Então, levanta, acorda, levanta, saia e vença o jogo, né? É o mesmo cenário, é o mesmo sol. Né? Levanta todo dia de manhã com a certeza que você vai vencer. Eu não saio de casa achando que eu vou perder. Eu só saio de casa tendo convicção que eu sou mais do que vencedora. É uma das coisas que eu percebo que quando tá tudo difícil, porque tem momentos difíceis demais, né? Momento que uma nota fiscal que era para entrar, a folha de pagamento é amanhã e não entra, ai meu Deus, o que é que eu faço? Diante dessas grandes emoções de empreender, você tem que ter convicção, certeza que você está fazendo a coisa certa. Então, Marcela, eu quero começar um negócio novo, o que é que eu faço? Senta e planeja. Segue o que Jesus fala em Lucas, para que você não passe vergonha, para que seu negócio não dure um ano, como a média das empresas abertas no Brasil, que duram a vida útil a menos de 2 anos. Falta planejamento. E estude muito. A minha dica de ouro, gente. Estude muito. Ah, mas eu não gosto de estudar. Minha filha, você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender o que é um fluxo de caixa. Você vai ter que ter uma ferramenta de controle para se organizar. Como você vai se organizar se você não tem um fluxo de caixa? Ah, mas ela precisa ser um sistema? Não. Pode ser uma planilha Excel. Ah, eu não sei mexer na planilha Excel. Não tem problema. Você tem uma caneta e um caderno. Dá para fazer um fluxo de caixa na caneta, com a caneta e um papel. Hoje nós temos ferramentas poderosas, nós temos Instagram, né? Hoje você está tendo aula aqui de gestão, de graça, né? Você vai no YouTube e você tem infinidades de opções e cursos e tantas outras coisas, cursos tão baratinhos na internet para lhe capacitar. Então, estude bastante, seja o melhor que você puder dentro da sua área, seja diligente, cumpra os prazos. Né? Não marque com o seu cliente daqui 15 dias, sem saber que daqui 15 dias vai dar certo. Vai que dá certo. Não, primeiro você tem que olhar no seu planejamento. Porque uma das coisas que é mais difícil de romper no Brasil, né? Nós temos um arquétipo social muito forte, infelizmente, né? E as pessoas não cumprem muitos prazos, né? É uma realidade, infelizmente. Nós temos que ser diferentes disso. Né? Quem cumpre os prazos, quem cumpre a palavra, sai ganhando, sai na frente. Né? Então, às vezes, eu faço um planejamento de obra dando um espaço de tempo para o material chegar. Por quê? Porque eu não confio que o material vai chegar naquele prazo. Porque, infelizmente, temos uma cultura que precisa ser combatida, né? De não cumprir o prazo, de não cumprir a palavra, de não fazer aquilo que você diz que vai fazer, né? Então, quer ter nome no mercado, quer ter credibilidade, cumpra o que você disse. E como é que eu vou saber? Como é que eu vou dar certeza, Marcelo, para o cliente? Através do seu planejamento. Através do seu planejamento. Aqui na empresa, como a gente trabalha com obras, aí eu vou explicar o meu processo aqui. Cada um faz seu jeito, né? Uma das coisas bem importantes é a composição de preço, né? Às vezes assim, Marcela, eu tô fazendo bolo. Como é que eu vou começar agora a vender bolo de pote? Como eu vou mensurar quanto eu gasto? Quanto eu vou mensurar quanto eu ganho? E aí você tem que entender um pouquinho do mercado que você está entrando. Você precisa entender qual a margem de lucro média daquele mercado. Você precisa entender um pouquinho dos fornecedores, dos clientes, para você poder começar a mensurar. Por exemplo, confecção. Às vezes a margem de lucro chega a 200%.
a depender da peça. No meu ramo, às vezes, vai, no máximo até 20, 30%. Então, existe uma variação de percentual de lucro e retorno em cima de cada serviço que você vende, entende? Então, você precisa começar a mensurar, uma das coisas mais importantes, que eu quase me quebro em banda por conta disso, é que eu não sabia a composição do meu preço. E foi uma grande virada de chave quando a gente começou a destrinchar mesmo mão de obra. Quanto tempo, quantas horas que o meu funcionário gasta fazendo uma escavação de tantos metros cúbicos? Quanto tempo gasta? Vamos perceber agora, vamos observar. Gasta um dia fazendo isso. Quantos minutos gasta para implantar o poste? Gasta tantos minutos. Aí eu tenho a hora, sei quanto ele me custa, eu faço o cálculo e sei quanto aquela atividade me custa. Pronto. Então, já compôs ali o seu custo, que é super importante. Depois do custo, você vai colocar os impostos, todas as coisas. E aí, colocar em cima disso tudo sua margem de lucro, né? E como é que a gente vai perceber se realmente estou tendo esse resultado, né? Às vezes eu planejei ter ali, sei lá, R$ 10 de retorno. Mas no fundo a gente não está tendo R$ 10 de retorno, a gente está tendo R$ 5 de retorno. Então nós precisamos entender onde nós erramos no planejamento. E como a gente vai perceber? No controle. Ah, menina, olha aqui. Entendi. Eu tinha orçado 3 postes por dia, os meninos colocam só 2. Mas eu só percebo que eles só colocaram 2 porque eu controlei. Porque antes de controlar, eu não percebia. Então, essa obra dava prejuízo e eu achava que a gente não tem certeza porque a gente trabalha com custo e trabalha com o dinheiro mesmo, né? Tem a diferença do custo para o desembolso. Então, às vezes, no desembolso, o caixa tem dinheiro, mas você não está tendo lucro. Então, você só consegue perceber essas coisas bem a fundo quando você, de fato, começa a notar os detalhes. E isso não precisa ser uma baita ferramenta. Como eu disse, pode ser no caderninho, com a caneta simples. Quanto tempo eu gasto para assar esse bolo? Gasto 1 hora. Esse botijão, quantas horas esse botijão com esse gás faz? Faz 10 horas. Então, 1 hora desse botijão vale não sei quantos reais. E assim você vai calculando, entende? E isso, quando você começa a fazer isso pequenininho, fica fácil, porque você está construindo as bases do prédio. E aí o prédio pode ir crescendo, crescendo, né? Porque senão vai cair naquela parábola, né? De qual solo que nós estamos, em qual solo nós estamos construindo, né? Sobre a rocha, sobre a areia. E quando a gente não tem uma boa gestão, infelizmente nós estamos construindo em cima da areia, né? Qualquer vento leva, e aí por isso que nós temos tantas dificuldades, né, no mundo do empreendedorismo. E aí você também me perguntou quais são as dificuldades no meu ramo, né? Dificuldades no meu ramo, cara, se eu for olhar as dificuldades no meu ramo, eu nem saio de casa. Hoje eu tenho 4 mulheres na empresa comigo, mas por muito tempo eu só tinha eu de mulher. Eu estudei numa turma de 40 homens, eu era a única mulher. Fiz especialização com 30 homens, eu de mulher. Fiz outros cursos, né? De gestão de projetos e todas as outras coisas. Muito homem. Minha área é muito masculina, né? Muito. Então, marcar a bandeira rosa nesse campo não é fácil. Então, já passei assim por várias situações, né? Uma vez, uma reunião, eu ia sempre na Coelho Salvador e tudo, para fazer reuniões. E aí um funcionário da Royal falou para mim assim, para mim não esqueça. Marcela, o dono da Futuro tem sorte de ter você, viu? Aí eu tenho mesmo. Porque as pessoas não associam sucesso na engenharia a uma mulher, infelizmente. Mas nós estamos rompendo isso. E eu tô aqui para romper todas essas barreiras. Quebrar todos esses paradigmas. Então, realmente, a dificuldade no mercado,
Existe em todos os ramos. Na engenharia, por ser mulher, é muito cruel às vezes. E eu só lidero homens, né? No campo só tem homem trabalhando, então eu lidero somente homens. Então a gente precisa ter um posicionamento firme em relação a isso, né? Exercer bem a liderança. Eu estudo muito sobre liderança. A gente não precisa gritar para exercer liderança e respeito. A gente não precisa ser cruel, né? Para mostrar que você é líder. A liderança, ela vem de outra forma. A gente vê Jesus nos liderando até hoje, o maior líder da história, né? Ele vem, faz ali 12 discípulos, né? E esses discípulos fazem o quê? Escrevem a igreja. E nós estamos aqui hoje na cultura cristã, porque um único homem treinou bem 12 homens. Ele foi e deixou os 12 homens para pregar o evangelho. E nós estamos aqui hoje falando de Jesus por conta da boa liderança dele. Olhando para Jesus como homem, e tem um livro muito bom chamado Monge Executivo, que ele vai falar muito sobre a pessoa de Jesus, humano, né? Como uma forma de gerir, né? Dele, de administrar, de liderar, né? Jesus é o nosso exemplo para todas as coisas. Mas se a gente for olhar aqui agora, só olhando para a liderança, e a gente vê como Jesus desenvolveu muito bem uma equipe top das galáxias, a melhor equipe que já teve na história. E nós estamos aqui sendo liderados por esses ensinamentos deixados há 2020 anos atrás, né? Você quer perguntar mais É, alguma coisa? Jesus é em tudo, né? Ele nos ensina. E igual você falou aí, né? O interessante disso, né? De você delegar funções, né? O próprio Jesus, ele fez isso, né? Ele falou para Moisés para separar os grupos, né? Ali durante o êxodo, separar o povo. Moisés, você vai separar homens para liderar grupos de 40, grupos de 50, grupos de 100, porque sozinho ele não ia conseguir. E tem gente que tem muito essa dificuldade, acha assim, não, como é que eu sou a dona da empresa, eu sou o dono da empresa e eu vou colocar uma pessoa para gerir a minha empresa. Eu não posso, eu que sou a dona, eu que tenho que mandar. Não, não tá nada, tem nada relacionado a isso, né? Como você falou, você identificou que essa parte financeira você não podia tomar conta, porque senão ia falir a empresa, né? Porque você não sabia como controlar isso. Então, delegou a função para a pessoa certa e está vencendo, né? Então, ótima dica aí. E a dica de ouro mesmo, igual a Marcela falou, é estudar. Qualquer segmento. Aí, tem gente que fala assim, ah, não, mas eu só faço unha. Para que estudar? Estuda. Você está ganhando dinheiro nesses, por exemplo, cobrando R$ 20 num peimão, que hoje não está mais, né? Está o quê? 35, 40, acho que está por Eu aí. pago 40 e Eu tô pouco. vendo realmente quanto é que eu gasto para amolar o alicate, né? Calcular tudo mesmo. Isso. Ah, não, mas isso aqui eu não vou calcular. E o seu tempo? Tem gente que não calcula nem o tempo dele, né? A sua mão de obra, o seu tempo que você separou ali, deixou ele estar com sua família, para estar ali ganhando seu pão. Também tem que colocar na caneta. E não esperar ter computador, ter uma equipe, ter uma empresa aberta, ter um CNPJ. Não, como a Marcela falou, não tem desculpa, né? Não existe desculpa. A gente que cria as desculpas, a gente que cria as justificativas. E eu sempre gosto de uma frase que eu aprendi, é assim, crianças fazem o que querem, adultos fazem o que tem que ser feito. Isso. E é verdade, né? Exatamente. A criança, ela não tem responsabilidade. Ela faz o que ela quer ali, ainda que o pai mande, a mãe mande, você tem que fazer isso. Se ela quiser, ela faz. Ela é criança, ela não tem essa noção. Mas você é adulto, né? Você é mulher, homem, você precisa fazer o que tem que ser feito. Então, bora arregaçar as mangas e trabalhar, estudar. O ponto Isso. é esse, né? E tem gente, Marcela, que sempre fala assim, ó, isso é interessante, eu admiro muito em você isso. A pessoa fala assim, meu negocinho, minha empresinha, será que vai dar certo hoje? Será que a gente vai ficar um ano aí no mercado? Será que a gente vai ficar dois? Será que a gente vai superar a expectativa? Não. Minha empresa é a melhor do De Nordeste. Nesse ramo, eu toda. sou a melhor. Lá na E não só empresa a declarar, gente né? tem essa cultura. Tanto é que virou assim uma resenha interna, né? Porque os meninos falam de... Os funcionários falam, se o cliente liga, Marcela, tem uma bomba aqui para desarmar. Eu, opa, aqui tem o melhor desarmador de bombas do Nordeste. Aí eu olho para alguém, tipo assim, ninguém sabe desarmar bomba. Eu bora estudar para desarmar bomba agora. Então, assim, tem muito serviço que a gente começa a fazer sem saber o que era, entendeu? Não faço, com certeza eu faço.
tal, estudo de não sei o que das contas, a gente não conseguiu ninguém no Brasil para fazer. Não, a gente faz. Fulano, de madrugada, de manhã, tarde, noite, quero você estudando, nós vamos fazer, porque nós somos os melhores. E nós estamos vencendo, entendeu, Débora? Porque realmente nós temos um potencial muito grande, nós temos um potencial gigantesco. A Bíblia nos diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, se Deus criou tudo isso. Né? Jesus foi muito claro, ele disse que bem assim, se eu fiz isso tudo, vocês podem fazer muito mais. Então, nós estamos aqui para ser esticados, né? O problema é que as pessoas, às vezes, estão tão frágeis que elas não suportam ser esticadas. Então, assim, eu sou uma líder bem amorosa, mas eu estico muito. Mas eu estico para ver doer, entendeu? Para o crescimento, e eles estão crescendo, né? Todos os meses a gente está fazendo agora lá na empresa. Infelizmente, eu não tenho acesso a todos os funcionários, porque muitos estão fora da cidade, né? Trabalhando em campo. Mas ali na nossa rotina de escritório, a gente tem feito na primeira semana do mês uma rotina de agradecer pelo mês que passou e orar pelo mês que iniciou. Nós temos essa cultura. E esse último mês foi lindo. Eu levei uma palavra de liderança e quando a gente vai fazer o balanço de quanto a gente tem crescido, eu não aguentei, eu chorei, toda a equipe chorou. Nós estávamos ali debaixo de muita emoção, né? Tinha uma graça que nos ajuda, né? Obviamente, né? Que se não fosse o Senhor, nós não suportaríamos as batalhas. Mas existe perseverança, existe também saber onde quer chegar, existe uma meta para bater, existe melhor para ser desenvolvido. Né? Então é 1% a mais cada dia. Tem dia que tá difícil, tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu quero só dormir, né? Tem dia que eu não quero saber quanto é que tá o saldo da conta. Mas a gente tem uma certeza que o Senhor tá conosco, né? Eu não tô fazendo na força do meu braço, eu tô fazendo com a ajuda de Deus. Então, é uma das convicções que eu tenho que me dá suporte, me dá força. E eu vou deixar um versículo no finalzinho, mas antes eu queria só dar mais uma dica, que você me pediu as dicas. Eu escrevi algumas coisas aqui pra gente concluir, que eu acho que o horário já deu, né? Então, a dica preciosa que eu deixo, que me ajuda muito, é o autoconhecimento. Tá? São dicas naturais que eu tô dando, né? Não vou tocar no tocante do espiritual, mas eu vou deixar algumas dicas aqui do natural, do que você pode fazer agora. Quando acabar essa live, você já pode começar a fazer. Então, se conhecer, saber do que você é capaz, quem você é, quais são os seus dons, seus talentos, né? Às vezes eu vejo pessoas com talentos tão preciosos, mas porque elas se acham incapazes, elas não conseguem colocar isso para fora e monetizar isso. Então, quando eu vejo uma pessoa, né? Eu tenho essa coisa de desenvolver novos empreendedores, né? Quando eu vejo alguém com potencial, eu falo, não, vamos monetizar isso agora. Cadê sua logomarca? Cadê sua marca? Cadê? Cadê? Vamos fazer aqui um planejamento. Me dá uma folha de papel. Cadê o caderno? Compra um caderno. Então, dou logo um caderno de presente. Uma caneta, um caderno. Bora fazer uma reunião aqui. E eu vi já pessoas desenvolverem grandes projetos numa conversa. Então, se conhecer, saber do seu potencial. O que eu sou boa? Eu sou boa para vender? Não, não sou boa para vender. Mas eu sou excelente para fazer um texto. Ah, não, eu sou ótima para desenvolver um sistema. Eu sou muito boa para fazer um bolo. Eu sou muito boa para fazer unha. Cara, minha manicure, eu admiro muito ela. Ela estava em Salvador fazendo curso. Agora investiu altíssimo o investimento, né, para fazer unhas de acrílico, várias tecnologias novas. Ela investiu super alto. Então, assim, hoje nós ficamos, mas é uma manicure, a gente ainda fica com aquela cultura. Não, naquilo que você é bom, você tem que ser o melhor. E Deus vai te abençoar nisso aí. Não existe a melhor profissão, existe a profissão certa para você. Existe a profissão que você faz e desenvolve com muito apreço, com muita diligência. E nisso você vai ser próspero. E prosperidade é diferente de riqueza. É claro que quando a gente fala dos dois, a gente
tem dinheiro envolvido. Mas prosperidade não é a mesma coisa de riqueza. Então, nós cremos em prosperidade, né? E riquezas também, óbvio. Mas eu vejo pessoas com dons tão preciosos que às vezes não são, são até discriminados na sociedade, né? Por conta que acha que é a minha profissãozinha, não sei quezinha, né? Cara, a minha manicure, ela estava em Salvador fazendo um curso com a melhor do Brasil aí, do não sei o que das contas. Eu fiquei assim, ó. Deixa eu escrever aqui para aprender com você. Meu encarregado de campo, quando ele vai no escritório, ele me dá aula de liderança, que eu fico anotando tudo que ele fala. Eu fico assim, ó, anotando o que ele me fala, porque ele não tem nem o ensino médio completo. Mas eu nunca vi uma pessoa liderar como ele, né? Então, se conheça, descubra o que você é melhor e avance nisso. Escolha uma ferramenta de organização. Faça um curso no YouTube, tem vários cursos aí de graça, vários vídeos de Excel, abre uma planilha de Excel, aprende o que é fluxo de entrada, o que é saída, o que é dinheiro seu, o que é dinheiro da empresa, divida o seu recurso, né? Não use o recurso da empresa, não faça da empresa um caixa eletrônico, né? Não faça isso, eu já fiz isso, gente. Aí foi trágico. Trágico. Não faça mais isso. Hoje eu tenho meu salário, meu prolabore. Eu sei que eu só posso gastar aquela quantidade ali. E a empresa precisa do dinheiro no fluxo de caixa para sobreviver mesmo, né? Definir suas metas, seus compromissos, suas tarefas, deixe ser essencial. Tem um livro maravilhoso chamado Essencialismo. É um livro maravilhoso que ele vai tratar sobre o que é essencial, né? Seja essencialista, seja específico, direto. Eu preciso hoje fazer XX coisas, então vou fazer XX coisas. Entenda qual é o seu melhor horário de funcionamento. Tem pessoas que trabalham melhor pela manhã, tem pessoas que trabalham melhor pela tarde, tem outras que produzem mais à noite. Então, escolha o seu melhor horário de produção para desenvolver as atividades que demandam mais energia para você. Eu tenho muita energia logo pela manhã, né? À tarde já dá aquele sono depois do almoço, tem que tomar café, né? E a gente vai ali desenvolvendo quais são vai nos conhecendo, estuda através do autoconhecimento. Determine suas prioridades, né? Seja essencialista, escolha os melhores dias para suas tarefas, escolha dias específicos na semana, no mês, para planejar. Então, lá na empresa, eu estou fazendo agora uma coisinha que eu comecei a fazer agora no setor de planejamento. Que a gente é chique, a gente tem um setor de planejamento lá na empresa. Aí, eu e mais 2 pessoas, a gente planeja. A gente está planejando também a semana. Sexta-feira, a gente planeja na próxima semana. E aí, quando chega na próxima segunda, a gente compara o planejado com o executado. Você percebe que dá para você consertar o caminho mais fácil? Por exemplo, eu peguei esse caminho aqui, tá errado, mas eu descubro ele no meio do caminho, opa, posso mudar, o prejuízo é menor. Mas se eu continuo errado, o carro bate e você perde tudo. Então, quanto mais você reduz ali a parte do controle, mais você consegue mensurar os resultados mais precisos. Planeje cada mês, cada trimestre, tenha suas metas pessoais, suas metas como empresa, né? Se desenvolva como profissional, seja referência. Seja referência. Quando eu era nova, sei lá, uns 15 anos, eu recebia várias profecias que eu seria referência na Bahia. E hoje eu tenho visto isso se cumprindo. Que realmente hoje na Bahia, quando fala em rede de energia elétrica, as pessoas lembram de Futuro Engenharia, de Futuro Construções, né? E a gente tem respaldo e está atendendo as maiores empresas da América Latina, do Brasil. Nós somos responsáveis por essas obras grandes, né? São grandes contratos, lidando ali com outro nível, outra esfera de cliente e tudo. Mas eu comecei assim, eu e meu notebook, né? Tudo começou muito pequeno e as coisas foram crescendo dentro de mim e aquilo que você vai crescendo dentro de você, ela vai aparecendo fora. Aquilo que você é dentro, ela vai acontecendo fora. O seu cenário vai mudando de acordo, você vai mudando internamente, né? Conheça o seu mercado. Qual é o mercado que eu quero atuar?
Então, conheça o seu mercado a fundo, conheça os seus concorrentes. Gente, antes eu me sentia condenada. Eu lembro que eu fiz um curso que o cara falou bem assim: você precisa conhecer seus concorrentes, você precisa visitar os seus concorrentes. O quê? Eu achava assim um absurdo. Gente, mas a gente vai ver, inclusive na Bíblia, o povo mandava os espias para ver a terra antes. Entende? Então você precisa conhecer o seu território, você precisa conhecer o território que você quer conquistar. Eu quero ir em tal lugar, então conheça, se mova, saia do lugar, faça alguma coisa igual a lives, você quer empreender. Faça alguma coisa agora. Pegue o caderno e anote alguma coisa. E amanhã coloque em prática, que é a execução, né? E para terminar, que já passou todos os horários, eu converso. Você tá vendo que eu sou comunicadora mesmo? Eu disse, converso muito. Deixa eu te falar uma coisa, eu não consigo trabalhar direito na semana, não, porque cada ligação com o cliente é meia hora. Aí eu pergunto, cadê o cachorro? Cadê o menino? Cadê a mãe? E aí fica amiga íntima. É o meu perfil. Não adianta querer me botar para fazer planilha que não vai dar certo. Eu quero deixar uma palavra para vocês, para a gente concluir, que está em Deuteronômio 8:10. Eu vou ler esse texto. É um texto maravilhoso que fala sobre disciplina, né? E o Senhor explicando ali sobre os caminhos para a boa terra. Que diz o seguinte: é uma advertência contra a ingratidão. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenha o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos, que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos e terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos e a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens. O seu coração fica orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus que tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a minha força das minhas mãos ajuntaram para mim toda a riqueza. Essa palavra força também, em algumas versões, ela quer dizer conhecimento. Então, nunca digam, né, em seu coração, que a minha capacidade e o meu conhecimento, a minha força das minhas mãos ajuntaram para mim toda a riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem te dá forças a vocês, dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou seus antepassados, conforme se vê hoje. Então, depois de tudo isso, né? Depois de começar, depois de empreender, quando o negócio já estabilizou, né? Depois de todas as conquistas e durante o processo das conquistas, nós precisamos de fato lembrar que é o Senhor que nos dá capacidade para adquirir riquezas, né? E isso é muito poderoso quando a gente entende, né, quem nós somos em Deus, quem o Senhor nos chamou para ser e o que Ele tem depositado dentro de nós. É tão precioso quando a gente tem essa percepção. Você não vende o seu bolo por qualquer preço, não faz sua unha de qualquer jeito, não entrega um projeto fora do prazo, não mente para o cliente, né? Não defrauda ninguém, não deixa de pagar seus impostos e nem de pagar os direitos dos seus funcionários, né? Porque você lembra do que você tem dentro de você, que o próprio Deus habita dentro de você. Isso é muito precioso para ter integridade nos negócios. E a gratidão ao Senhor, sabendo que é Ele, que não é na nossa força, mas que é Ele que nos dá força para adquirir
tudo que nós temos, né? São as novas ideias, né? Eu tenho orado por ideias extraordinárias. Tem hora que eu faço as orações, aí os meninos da empresa falam assim, ô chefe, você não pode voltar atrás da oração, não, que a gente não tá aguentando. Eu faço as orações, menina, tão extraordinária. Eu falo, gente, eu orei por tal coisa. Aí o pau começa a comer. Aí os meninos, ô chefe, não dá pra reduzir aí um de Deus vai reduzir pela metade. Não fala que você exagerou. Porque o Senhor, a oração do justo, vale muito seus efeitos. Eu creio nisso. Se você está crendo para chegar a novos clientes, também o que é que você deve fazer? Tenha vasilhas. Se você está crendo pelo azeite, tenha vasilhas, né? Tenha vasilhas, esteja pronto. Não espere as coisas acontecerem, esteja pronto. Tenha vasilhas disponíveis para encher de azeite. É isso. Verdade, né? Falou tudo, né? Uma pena, né? Porque a conversa tá tão boa, uma pena que a gente tem que terminar, né? Mas, gente, eu vou deixar essa live gravada aí por um período. Depois eu vou tirar todas as lives do Insta, vou transferir para um canal no YouTube, né? Que eu já tô estruturando esse canal, né? Vai vir muita coisa boa por aí. Tô estruturando também uma página nova, né? Já falei lá nos stories que tem novidades chegando aí agora em junho, com fé em Deus. Não vai passar de junho, né? Vou lançar essa novidade para vocês. E Marcela falou sobre conhecimento, sobre a questão de se profissionalizar, se qualificar. Né? Eu também trabalho com esse segmento de cursos online. Né? Tem muito curso também gratuito, igual a Marcela falou, e tem também cursos com valor acessível, que você, às vezes você pode achar que é uma realidade distante para você, e não, é um valor acessível. Então, eu trabalho dessa forma. Porque tem gente que quer assim, se ele tem um curso de marketing, ele quer empurrar o curso de marketing na pessoa a todo custo, mas a pessoa não é o perfil dela trabalhar com marketing. Então, eu consigo fazer uma breve análise de perfil e identificar junto com você o melhor curso para você se qualificar na área que você já atua ou iniciar numa nova área. Né? Então, quem tiver interesse, é só me chamar lá no direct. Estou aqui para ajudar vocês. Gente, aqui é o E seguinte, você fica no segue ideia, porque assim, você aprende a como ser concursada, a como ser serva de Deus, a como ser mãe, como empreender, como vender na internet, ganhar dinheiro quando tá dormindo, entendeu? Aqui você aprende tudo, então é o melhor lugar. Ela tá muito além, tá visão, além, visão de águia. você falando da questão do planejamento, gente, isso é sério, porque eu também fui começando assim na doida, né? Sem Mas sempre planejar é nada. E assim, ficava, é um sempre dia assim. fazia um dia dava conta de fazer, outro dia não dava, né? E eu me cobrava muito, me culpava muito por isso, mas eu falei, não, tem que começar a aprender. Não gostava, né? Eu achava que era perder tempo planejar, e na verdade não é. Você ganha tempo, você otimiza seu tempo. Então, gente, siga todas as dicas de Marcela, porque são dicas de ouro, Tem dicas uma frase, valiosíssimas. ideia, que diz o seguinte, né? Se eu não me engano, era de um presidente americano, que ele dizia assim: se eu tivesse uma árvore para uma madeira, né, para cortar, e eu tivesse um machado, eu passaria 5 horas, e tivesse 6 horas, eu passaria 5 horas amolando o machado. Porque o machado mais amolado, você vai gastar menos força para poder exercer aquele trabalho, né? Então, às vezes, é isso aí que você falou. As pessoas, nós culturalmente no Brasil, achamos que é perder tempo estudando e desenvolvendo as nossas ferramentas, mas na verdade nós estamos melhorando de vida. Hoje eu não. Né, antes você me conhece. Há muito tempo eu não tinha tempo para nada. Eu era escrava do trabalho. Nossa, eu trabalhava até de madrugada, sábado e domingo, né? Minhas filhas ficavam assim, jogadas, né? Fui para outro extremo. E hoje dá 18 horas. Me pode o Papa me ligar, eu não atendo. Então, 18 horas, eu chego em casa, dedico para as meninas, estudo da palavra e os meus estudos, sábado e domingo, minha irmã, não tem quem me faça trabalhar. Não trabalho. Não trabalho. Porque eu entendi que era mais importante passar mais tempo afiando o machado, né? É isso. Verdade. E quem entende isso, entende tudo, né, Marcela? É. Então, já
já mandou 90% do caminho, né? Quando você entende isso. Então, vamos encerrar por aqui, né? Uma pena, né? Mas vamos, assim, uma pena de hoje, mas vou te chamar outras vezes, né? Com certeza. Vou te explorar um bocado aí. Aceitou a primeira vez, eu falo por todos. Aceitou a primeira vez, agora já era, viu? Tá cliente, tá cliente, já é direto. Eu Ó, Márcia, agradeço pelo muito obrigada, carinho, viu? viu? E o pessoal lá da igreja, quando eu falei com as meninas, eu falei, gente, eu vou estar na live com Marcela hoje, vocês vão assistir, porque tava tendo uma programação, né, como eu tinha te falado, aí vim correndo pra cá. Aí ela falou, não, se eu não assistir ao vivo, eu vou assistir gravado. E manda um beijo pra Marcela lá, que todo mundo te ama. Gente, e Marcela, você pode achar, se você que não conhece, gente, que mulher arrogante, que mulher pretensiosa, não. Um amor de pessoa, muito humilde, muito humilde. E é o que ela falou, não é na força do braço. O segredo também é esse, né? Eu sempre, quando eu começo algo novo na minha vida, tudo eu primeiro, eu esqueci agora o versículo, fugiu da mente, mas assim, consagre os seus planos ao Senhor e eles darão certo. Isso, Não tem fórmula secreta além dessa daí. É colocar o Senhor na frente de tudo. isso, Tudo que você consagrar ao Senhor vai dar certo. Não isso, tem meio termo, isso. né? Então, vocês peguem essas dicas valiosas, dicas de milhões e tudo gratuito aqui, ó, né? Então, aproveita. Então, vá à frente com o seu negócio, avance, mulherada, né? E você também que está em dúvida do que fazer, não sabe para onde ir, estou aqui, pode me chamar no direct, tem meu WhatsApp lá. Então, Dé, como é que você dá conta de tudo? É Deus, né? Fazer igual a Marcela, pela fé, né? Eu estou me organizando. É Deus, né? E assim, quando a gente coloca os princípios da palavra, né, Marcela? Deus nos abençoa. E Deus vai Isso, nos capacitando, vai nos dando isso, sabedoria, vai nos fazendo otimizar o tempo, Deus vai dando estratégias. É orar e agir, né? É oração, eu isso, sempre falo. isso. Orar e agir. Não é só, Graças- oh, Deus, manda aqui, Senhor, eu tô esperando. Não, vai, ó, Isso, arregaça as mangas e vai trabalhar. isso, exatamente. Ó, Um beijão pra você, viu, meu beijo, amor? Deus boa noite abençoe para todo grandemente mundo. e te prosperando e te levantando aí com essa autoridade, essa liderança no Senhor. É uma Amém. líder nata, né? E estamos aqui na parceria, viu? Vou te chamar direto. Vamos preparar a Marcela, gente. Ó, Deus abençoe. Um Obrigada a beijo, todos vocês que gente. estão Um sucesso para conosco. todo mundo. Muito bem. Conta com a gente para crescer. Marcela já falou, ó. Quer crescer, então tá no lugar certo, viu? Vem para cá. Deus Exatamente. abençoe vocês. Um beijão. Boa noite, viu? Boa Tchau, noite. Mar. Tchau. Ah, deixa eu só olhar os comentários, não esqueci, gente. Me Deus do céu, me desculpa, pessoal. Vou ativar aqui os comentários pra gente ver Vê quem se tem tava aí, alguma ó. Michelle, pergunta. Marcilane, Eunice, tá, engenharia, a turma da engenharia de Marcela aí, ó. Tiale Lima, deixa eu ver. O negócio trava pra mim aqui, não abre tudo, não. Eu tô aprendendo ainda, viu, gente? Ah, tem que descer. Agora, Marcilane, Malu Shows, Anne Cecília, Isadora. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Igor, Iago. Acho que a Iago é seu irmão, né? Eu sou irmã. Isadora, Giovana, minha princesinha, tá aí também. Luana Brito, Min, a fã de mamãe aí, né? É meu Marcone tesouro. Dias, todo mundo batendo palma, muito bom, top, top. Gente, Marcela, pessoalmente é muito mais que isso. Aprendi muito, maravilhosa. Estúdio Nanda Carmo, Ai, que é, amor. Live maravilhosa. Thaís Magalhães. Tem Thaís muita é, gente, não dá pra gente Thaís é pôr. minha princesa da engenharia. Falei Olha aí, que assim, lindo. quero uma engenheira, mulher nessa empresa, vamos dar autoridade para essas mulheres. E a minha Muito bem, princesa vamos na empoderar engenharia essa lá, ela mulherada aí. é fantástica, maravilhosa. Pronto, ela é do controle, detalhista, maravilhosa, Então, viu? gente, muito obrigada a todos Muito vocês que carinho por comentaram. vocês todas. Compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você puder, que mais mulheres precisam ouvir, mais empreendedores também, né? E empreendedoras precisam dessas dicas de ouro aí de hoje que a Marcela deu pra gente. Então, compartilha e não deixe de agir. Terminou a live, ó, já vai pro caderno, pra caneta e ó, vamos trabalhar, né? E vamos crescer. Deus abençoe vocês. Um Beijo, boa beijão. noite, tchau. Boa noite.